Metodologia 2, onde a gente vai determinar aqui, onde a gente vai ver um pouquinho da genética dos grupos sanguíneos. Gente, se liga que não é complicado. Vamos tentar aqui descomplicar essa história aí da genética. Então eu arrumei aqui o quadro de uma maneira para você perceber algumas coisas importantes e que são fundamentais nessa aula. Vamos lá? Primeira coisa que eu quero que você veja, e propositalmente eu fiz isso, eu quero mostrar para você que quando a gente fala da genética dos grupos sanguíneos, eu vou falar de duas coisas que elas acontecem na hemácia, que tem a ver com o grupo sanguíneo, mas elas são características diferentes. Isso tem que ficar na sua cabeça e você vai entender por quê. Então, por exemplo, quando eu falo em grupo sanguíneo, uma coisa é falar do tipo sanguíneo. Então, se alguém te pergunta assim, qual o seu tipo sanguíneo? Você é A, você é B, você é AB ou O. É um desses aqui. Ué, Fabiola, mas eu sempre ouço aquele negócio de ser A negativo, A positivo, B negativo, B positivo e assim sucessivamente. Gente, aquele positivo ou aquele negativo, ele está falando de uma segunda característica em relação à questão dos grupos sanguíneos. Ele está falando do fator RH. Então, tipo sanguíneo, você vai ter que dizer se é AB ou O. Fator RH é outra coisa. Por que isso é importante? Porque se você tiver um probleminha de genética, onde a pergunta final seja assim, qual a probabilidade do indivíduo ter sangue tipo A negativo? Atenção, porque aquela historinha dele está te pedindo duas características. Você vai ter que fazer o quadrinho de Punnett para determinar qual a probabilidade dele ser tipo A. E você vai ter que fazer um quadrinho de Punnett outro para determinar a probabilidade daquele indivíduo ser RH, no caso a pergunta foi tipo A negativo, dele ser RH negativo. Entendeu que eu vou ter que fazer no probleminha um quadrinho de Punnett para isso aqui e vou ter que fazer outro quadrinho de Punnett para isso aqui, tá? Por quê? Porque são coisas diferentes. Então eu vou determinar a probabilidade do tipo sanguíneo e vou determinar a probabilidade do fator RH. Fabio, mas a pergunta final é qual a probabilidade dele ser tipo A negativo? O que eu faço? Aquela historinha de multiplicar as frações de probabilidade. Vou achar uma fração no quadrinho que eu fiz para o tipo sanguíneo. Vou achar uma fração que eu fiz no quadrinho lá do RH, e agora o que eu vou fazer com elas? Vou focar na pergunta. Ele quer saber a probabilidade de ser A negativo. Então eu vou achar aqui a fração do tipo A, vou achar a fração do RH negativo, multiplico as duas, porque eu quero as duas características simultâneas. Aí eu vou achar a probabilidade. Entendeu? Então agora eu vou te explicar o que é ser tipo AB, AB ou O e o que é o tal do fator RH. São características que têm a ver com hemácia, tá? Então, por exemplo, para a gente ir em algo aí antigo que a gente já fez, eu vou determinar aqui no sistema ABO quais os genótipos possíveis para cada tipo sanguíneo. Então, para um indivíduo ser tipo A, ele pode ser isão A, ou ele será isão A, izinho. Lembre-se que isão A domina sobre izinho, izinho é o recessivo. Para ele ser B, é a mesma ideia do A, só que agora eu vou usar isão B. Então, para ele ser B, ele pode ser isão B, ou isão B, izinho. Fabiola, para ele ser AB, aqui é um exemplo de codominância. Entre o isão A e o isão B, ninguém domina sobre ninguém.
Então, o que vai acontecer? Para ele ser AB, ele será isão A, isão B. É o único genótipo possível. E para ser O ou zero, é o recessivo. Característica recessiva só se manifesta em homozigose. Então, dois izinhos. Beleza? Então, é importante você saber isso aqui, os genótipos possíveis para cada tipo sanguíneo. Agora eu quero te mostrar o que significa ser sangue A, sangue B, sangue AB ou ser zero na prática. A gente vai avaliar dois itens, que é o aglutinogênio. O que é o aglutinogênio? Ele é o antígeno. Então, quando eu falo que houve uma rejeição ao sangue recebido, uma transfusão errada, é porque vai acontecer na minha corrente sanguínea uma reação antígeno-anticorpo, ok? E aí o anticorpo, ele ataca o antígeno e vai fazer com que o sangue aglutine, que formem coágulos, beleza? Então, vamos lá. O que é o aglutinogênio? Ele é o antígeno. Aonde que fica esse antígeno? Ele vai ficar na hemácia. Então, na membrana da hemácia, tem lá um antígeno que a gente vai chamar de aglutinogênio. Atenção, é o aglutinogênio quem dá nome ao tipo sanguíneo. Então, de novo, ó, é o aglutinogênio que dá nome ao tipo sanguíneo. Então, eu desenhei aqui 4 hemácias representando na hemácia, quer dizer, quem é que está na membrana da hemácia? Se a hemácia tiver o aglutinogênio do tipo A, esse sangue aqui será o quê? O A. Se a hemácia tiver na sua membrana o aglutinogênio do tipo B, esse sangue aqui será o B. Se a hemácia tiver na sua membrana os dois aglutinogênios, quer dizer, os dois antígenos, tanto A quanto B, esse sangue aqui será AB. Fabíola, se a minha hemácia não tiver nenhum aglutinogênio, nem A, nem B, ela será o sangue zero, ou O. Não tem aglutinogênio na membrana dela. Ok? Aí o que a gente precisa saber também nessa história da transfusão para pensar em rejeição? No plasma sanguíneo, agora é no plasma, podem existir anticorpos, quer dizer, anticorpos atacam antígenos, tá? É reação aí de imunidade, anticorpo ataca antígeno. A gente tem 2 tipos de antígenos possíveis no plasma. O anti-A, o nome já está me dando a ideia, ele ataca o aglutinogênio A. E eu tenho o anti-B, que ataca, que faz reação com o aglutinogênio B, tá? E aí, na tipagem sanguínea, no vestibular, eles adoram criar probleminhas para você descobrir se o cara é A ou B, ou AB, ou O, usando essa nomenclatura, para ver se você sabe o que é aglutinogênio e o que é aglutinina. E às vezes ele fala assim, um indivíduo que tem aglutinogênio do tipo A. Falou que tem aglutinogênio A, só tem o A na hemácia? Então ele é sangue A. Se ele falar assim, um indivíduo que tem os aglutinogênios A e B em sua hemácia, ele é sangue AB. Quem dá nome ao sangue é o aglutinogênio. Ele também pode te mostrar a tipagem sanguínea falando das aglutininas. E aí vai obedecer uma regra. Pensa comigo se não tem lógica. Se o meu sangue for A, quer dizer, se o meu sangue, as minhas hemácias têm antígeno A, eu posso ter no meu plasma anticorpo anti-A? Gente, quem respondeu não é verdade, não faria o menor sentido. Senão, eu teria anticorpos para atacar as minhas próprias hemácias. Isso não daria certo. Então, como é que fica ali a regrinha? Se o meu sangue é tipo A, eu não posso ter anticorpo para atacar o meu próprio sangue.
Então, no plasma, eu terei anticorpos do tipo B, anti-B, tá? Então, o indivíduo que é sangue A tem no plasma anti-B. É o mesmo raciocínio para o indivíduo que é B. Se ele for B, ele não pode ter no plasma dele anticorpos que ataquem, né, o antígeno B que está na hemácia dele. Não pode. Então, ele vai ter que ter anticorpo que no plasma? Anti-A. Isso acontece naturalmente na tipagem sanguínea. Se o meu sangue é A, eu tenho aglutinogênio A lá na minha hemácia e terei aglutinina, que é o anticorpo anti-B. Sempre o contrário. A aglutinina é sempre a letra contrária. Se o meu sangue for tipo B, eu terei aglutinogênio B e terei aglutinina anti-A. E se o meu sangue for AB? Significa que eu tenho os dois aglutinogênios na hemácia, o A e o B. Eu posso ter algum anticorpo para eles? Claro que não. Então, eu não terei aglutininas no meu plasma. Se eu for AB, eu não posso ter nem aglutinina anti-A nem anti-B, senão atacaria o meu sangue, tá? Não pode ter. E se eu for do tipo O, 0, tá? Se eu for do tipo 0, lá no meu plasma eu terei anticorpos tanto para o aglutinogênio A quanto para o aglutinogênio B, certo? Porém, ó, eu não tenho nenhuma aglutinogênio ali. Então, ok. Isso determina a ideia da doação. Claro, a ideia da doação está aqui, ó, da compatibilidade. O indivíduo do sangue tipo A, certo? Ele pode receber sangue de quem? Sempre doado próprio. Isso vale, todos eles sempre vão poder receber da mesma tipagem. Então, se A pode receber de A. Só que se ele é A, ele pode também receber de quem? Ele pode receber um sangue aí também do tipo O. Então, ele pode receber do A, como ele pode receber do O. Por quê, Fabiola? O O tem ausência de aglutinogênio. O indivíduo do tipo A, ele não tem um plasma aglutinina anti-B, não vai atacar a hemácia tipo O que ele recebeu. Então, tá ok, certo? Então, vamos para o B. O B pode receber dele mesmo, sempre qualquer um pode receber da mesma tipagem, só que o B é a mesma ideia do A, ele só pode receber do B e do O, pelo mesmo motivo, porque o indivíduo do tipo O vou estar colocando lá hemácias que não têm aglutinogênio, então não serão atacadas pela aglutinina anti-A desse cara aqui, certo? E o indivíduo do sangue AB? Esse aqui tá na maravilha total. Ele pode receber de todo mundo. Por quê? Porque ele não tem anticorpos no seu plasma. Então, ele não ataca nem a hemácia B, nem a hemácia com A, nem a hemácia sem nada, que é o 0. Então, ele é o receptor universal. Ele pode receber de todos, devido a não ter nenhum anticorpo no seu plasma. E o indivíduo do sangue O? Esse aqui, gente, só pode receber do tipo O também, tá? Ele só vai poder receber do tipo O. Porém, como ele não tem nenhuma marcação, ele será o meu doador universal. Perceba que o A pode receber do O B pode receber do o AB pode receber do O. Então, o O ele é o doador universal, porém, ele só pode receber, né, sangue também do tipo O. Por quê, Fabiola? Porque a pessoa que tem essa hemácia aqui, o indivíduo que tem essa hemácia, lá no plasma dele, ele tem anticorpo tanto para A e para B. Se ele receber qualquer um desses três,
ele tem anticorpos para atacar eles. E aí o sangue vai aglutinar, formar ali coágulos. Vai dar febre, vai dar um sério problema, pode dar um sério problema circulatório e levar até o óbito. Então, temos que ficar ali prestando atenção. O, doador universal, AB, receptor universal. Em termos de tipo sanguíneo, né? Entendemos o que é aglutinogênio e aglutinina. Agora eu vou para outra característica que também tem a ver com hemácia, que é o tal do fator RH. Fabiola, o que é o fator RH? Estudando a hemácia, eles descobriram um outro tipo de antígeno na parede da hemácia. Então, além dos antígenos A e B, né, a possibilidade de um outro antígeno que eles deram o nome de RH. No caso do fator RH, eu só tenho duas possibilidades. Ou você é RH positivo. O que significa isso? Você tem o antígeno RH na sua hemácia, é isso aqui. Então, esse indivíduo aqui representa RH positivo. Ou você é RH negativo. O que significa isso? Você não tem o antígeno RH na parede da hemácia. Olha aqui, sua hemácia não tem o antígeno RH. Então, é RH negativo. Vamos fazer o genótipo para ele, sabendo que RH negativo, ele é recessivo. Ser RH negativo é a característica recessiva. RH positivo é a característica dominante. Vamos representar com Rzão e Rzinho. Então, o indivíduo que tem a característica dominante, que é positiva, ele tem dois genótipos possíveis. Ou ele é Rzão, dois dominantes, ou ele é Rzinho, também será positivo. E para ser negativo, não é recessiva? Só pode ser Rzinho. Então, esse indivíduo aqui que não tem o antígeno lá na sua parede da hemácia, por isso que ele é chamado de RH negativo. Só que a gente sabe que isso aqui vai acontecer combinado. Então, eu posso ter o sangue, por exemplo, do tipo A negativo. O que significa ser A negativo? Eu tenho o aglutinogênio A, por isso ele é A. E por que ele é RH negativo? O antígeno RH não existe naquela hemácia, então é RH negativo. Vou pegar um positivo. Se esse aqui fosse B positivo, ele teria o aglutinogênio, que é o antígeno B na hemácia, por isso que ele é sangue tipo B, e ele teria também nessa hemácia o antígeno RH. Por isso ele seria, nesse meu exemplo, B positivo, porque ele teria tanto o aglutinogênio B quanto o antígeno para o RH. Certo? O mais quer dizer a presença do RH e o B quer dizer a presença do aglutinogênio B, que dá o nome ali a ele. Entendido isso? E aí a gente vai usar, né? Lembre-se que para fazer probleminhas que peçam tipo sanguíneo junto com o fator RH, são dois quadrinhos tipo D. Você vai determinar a probabilidade de ser um desses quatro, guarda a fração. Determina a probabilidade de ser RH positivo ou negativo, guarda a fração. Pergunta final. Quero saber se o indivíduo é sangue tipo tal positivo. Multiplica as frações e você vai achar a probabilidade. Vamos fazer aqui um exemplo, então, da prática, como eles determinam a nossa tipagem sanguínea, claro, com o fator RH, tá? Porque na prática, quando a gente vai, por exemplo, verificar a nossa tipagem sanguínea, eles determinam o tipo mais o fator RH, é o que vem lá no resultado. Vão me dizer se eu sou A positivo ou negativo, se eu sou B positivo ou negativo, AB positivo ou negativo e O positivo ou negativo. Como que eles fazem isso, né? Como eles determinam tipo sanguíneo e fator RH, que é o que vem nos exames? Eles
pegar uma lâmina, eles tiraram lá uma amostra do seu sangue, óbvio, e vão colocar na lâmina 3 gotinhas dessa amostra. Em cada gotinha da amostra do seu sangue, eles vão colocar um soro que vai ter o quê? Anticorpo, certo? Então, eles colocaram, no meu exemplo aqui, ó, eles vão numa amostra colocar o soro anti-A, vão na outra o anti-B e na outra o anti-RH. E vão observar o quê? Se houve aglutinação ou não houve aglutinação. A aglutinação é quando as hemácias se juntam todinhas, formando coágulos. Então, aqui no meu exemplo, houve aglutinação quando colocou o soro, na amostra que eu coloquei o soro anti-B e na amostra que eu coloquei o soro anti-RH. Fabíola, na amostra que eu coloquei o anti-A não aglutinou. As hemácias estão ali separadinhas. Lembra que é uma reação? Anticorpos atacam antígenos? Então, vamos lá. Se eu coloquei aqui um soro que tenha anticorpos que ataquem o B na amostra e aglutinou, significa o quê? Que aquela minha amostra de sangue, ela tem aglutinogênio B, ela tem o antígeno B. Por isso que quando eu coloquei o anticorpo, aglutinou, porque houve a reação. O anticorpo atacou o aglutinogênio B. Então, esse cara aqui, ó, aglutinou no A? Não. Se não aglutinou no anti-A, é porque esse cara aqui não tem aglutinogênio A na hemácia D, por isso não atacou. Então, eu já descobri o quê? Que quanto ao tipo sanguíneo, esse cara aqui é B. Por que ele é B? Porque as hemácias dele aglutinaram quando eu coloquei o soro anti-B, quando eu coloquei o anticorpo do tipo B. Atacou a hemácia que tinha lá o aglutinogênio B. Por isso que eu sei que ele é B. Ué, Fabio, mas aí podia ser a B. Mas aí eu olhei para cá, ó. Quando eu coloquei o soro anti-A, não aglutinou. Então, significa que ele não tem o aglutinogênio A na hemácia. Então, ele não pode ser a B. Ele é B. Agora, ele é positivo ou negativo? Quando eu coloquei o anticorpo, né, para atacar o fator RH, o antígeno RH da hemácia, aglutinou. Significa o quê? Que esse cara aqui tem nas suas hemácias o antígeno RH. Por isso que quando eu coloquei o anticorpo, aglutinou. Então, se ele tem o antígeno RH, ele é RH negativo. Fechamos aqui. Esse nosso indivíduo, ele é B positivo. Então, ele é B positivo porque ele tem ali o fator RH na sua hemácia e tem também na parede da hemácia, ele tem um antígeno do tipo B, não tem o do A. Por isso que ele é somente ali sangue tipo B. Fabíola, se ele fosse a B, ia ter que aglutinar o A também, tá? Se aglutinasse o A, é porque ele teria o antígeno do tipo A e aglutinou B também. Então, é porque ele teria o antígeno do tipo A e do tipo B. Ele seria o quê? AB. Certo? Fabíola, não aglutinou nem esse, nem esse. Ele seria do tipo O. Por que não teria aglutinado? Porque a amostra de sangue não teria nenhum dos aglutinogênios, que é o caso do sangue O. Gente, muito bem, fechamos aqui para você entender, só falta um detalhezinho, mas as coisas mais importantes dessa matéria estão aqui para você saber resolver os problemas. Vamos adiante, só mais um item para a gente fechar. Então, galera, para fechar o nosso módulo aí de importante, cai também no vestibular esse negócio da eritroblastose fetal, tá? Para a gente fechar o que cai aí no vestibular. Então, na eritroblastose fetal, ela é uma condição em que a mãe, os anticorpos do sangue da mãe atacam o sangue do feto, ou do bebê, né? Logo após ele nascer.
Então, a mãe é que vai gerar anticorpos que vão atacar o sangue do bebê. E para que ocorra aí, vai aglutinar e podendo levar até a morte. Então, o que vai acontecer aí? Para que haja eritroblastose fetal, existe essa condição aqui. Qual é a condição? É a seguinte condição. A mãe, obrigatoriamente, tem que ser RH negativo. Gente, um detalhezinho que é diferente da tipagem sanguínea. No fator RH, a pessoa não tem naturalmente o anticorpo no plasma. Então, por exemplo, quem é RH negativo, que não tem o antígeno RH na hemácia, não tem também o anticorpo no plasma. Isso é um pouquinho diferente da tipagem sanguínea. Lembra que tinha aquela ideia que se eu sou tipo A, eu tenho o anticorpo anti-B no plasma. Isso não ocorre naturalmente com o fator RH. Então, no fator RH, quem é RH negativo não tem naturalmente o anticorpo anti-RH no plasma. Isso será formado depois que a pessoa entrar em contato com o antígeno RH. Então, ele vai precisar receber o sangue, entrar em contato com hemácias que tem um fator RH. Aí, o sangue daquele indivíduo RH negativo, no plasma, vai formar ali, vai formar os anticorpos, certo? Para o fator RH. Então, isso é um pouquinho diferente lá da tipagem sanguínea. Então, a mãe que tem RH negativo, o pai que tem a RH positivo, por quê, Fabiola? Porque se o pai for RH negativo, ele seria recessivo. E aí, recessivo com recessivo, Rzinho com Rzinho, fazendo o quadro de Punnett com outro indivíduo Rzinho, o filho obrigatoriamente, se a mãe for RH negativo, o pai é RH negativo, o filho é RH negativo, não tem problema nenhum, não vai dar problema nenhum. O problema será quando esse pai for RH positivo. Por quê? Tanto se ele tiver, por exemplo, se ele tiver o genótipo Rzinho, quanto Rzão, a gente terá a probabilidade da criança, do bebê, ser RH, que está negativo, é RH positivo. Do bebê ser RH positivo, tá? Então, bebês RH positivo, qual o problema? A mãe sendo negativo, quando ela entrar em contato com o sangue desse feto, e aonde que isso acontece normalmente? Gente, na hora do parto. Na hora do parto, a placenta vai romper. Então, vai haver ali uma mistura do sangue da mãe com o sangue do bebê. E o que vai acontecer? Essa mãe RH negativo, ela vai, como ela entrou ali em contato com algumas hemácias por conta ali do parto, do RH positivo do bebê, quer dizer, ela entrou em contato com o antígeno RH que tem lá nas hemácias daquele bebê, essa mãe vai começar a produzir anticorpos, certo? Fabiola, na primeira gravidez, tem algum problema? Não tem, porque essa mãe, no momento do rompimento da placenta, ela que nunca teve outro filho, ela não tem anticorpos no sangue. Então, na primeira gestação, não há problema. O problema será a partir da segunda gestação com filhos de RH positivo. Então, a partir da segunda gestação de bebês RH positivo é que teremos problema. Porque aí imagine que haja uma segunda gestação onde o feto também é RH positivo. Essa mãe já teve um filho RH positivo. Então, o que significa? Ela já produziu anticorpos e aí agora, na segunda gestação, o sangue dela já tem um monte de anticorpos para fator RH e aí vai haver o ataque desses anticorpos contra o RH que existe na hemácia do bebê. Certinho, gente? Então, é importante você pensar, que só vai haver formação de anticorpos no sangue da mãe após primeiro contato com sangue RH positivo.
No primeiro contato, na primeira gestação, não há problema. Somente a partir da segunda gestação, olha agora, bebês com RH positivo. Fábio, por que você está frisando isso? Porque às vezes tem probleminha que fala assim, uma mulher teve 3 filhos. Na primeira gestação, o filho foi RH negativo. Ué, se o primeiro bebê dela foi RH negativo, tem algum problema? Ela não entrou em contato com o fator RH, então ela não produziu anticorpos. Aí você fala assim, o segundo bebê é RH positivo e o terceiro filho também é RH positivo. Quem poderia ter tido algum problema aí a ver o caso de eritroblastose fetal? O terceiro filho. Por que no terceiro filho? Um problema que eu fiz agora, porque o primeiro era RH negativo. Então a mãe não foi sensibilizada na primeira gestação. O segundo filho, sim, foi o primeiro filho dela com RH positivo. Então, quando esse bebê nasceu, rompeu a placenta, houve sensibilização do sangue dessa mãe e ela começou a produzir anticorpos, que agora sim, na terceira gestação, que era o filho com RH positivo, há a possibilidade de eritroblastose fetal. Gente, nos vestibulares é muito comum acontecer falando das gestações. Agora, não sei a história que vai ocorrer. Se essa mãe alguma vez recebeu uma transfusão de sangue errada, ela já foi sensibilizada, certo? Então, transfusões de sangue errada, por exemplo, a pessoa era negativa e recebeu um sangue errado positivo, ela já foi sensibilizada, tá? Pela transfusão errada. Ok, gente? Fechamos assim, ó, condição, mãe negativa, pai positivo e bebê positivo. É a única possibilidade de haver o caso de eritroblastose fetal. O que é feito para reverter isso, Fabiola? Normalmente as possibilidades são o seguinte, após a gestação do bebê RH positivo, logo após o parto, essa mulher aqui recebe soro anti-RH. Para quê? Para que aquelas hemácias do bebê que ficaram ali no sangue dela sejam destruídas, tá? Não, Fabiola, ela já formou e ela está na segunda gestação RH positivo e ela tem lá anticorpos. O que pode ser feito? Pode ser feita uma transfusão de sangue no bebê. Transfusão de que maneira? O bebê vai receber sangue RH negativo, para que até que dê tempo de que todas as hemácias ali, de todos os anticorpos ali da mãe e tal, tenham sido removidos e aí ele possa novamente, naturalmente, o corpo dele formar ali o sangue que é tipo dele RH positivo, tá? Então são possibilidades de tratamento. Abração. Estudamos genética dos grupos sanguíneos até que cai bastante no vestibular, isso aqui, beleza? Um abração para todos aí.